milionário surpreende a mendiga negra na sala vazia com alerta de perigo inesperado. A sala estava fria, vazia. Só o eco dos passos de Mariana Silva preenchia o corredor silencioso. Ela, jovem arquiteta júnior de São Paulo, ajeitou a pasta com o projeto inovador que devia apresentar para Rafael Mendonça, o bilionário CEO da Mendonça Incorporações. Tudo parecia estranho desde o primeiro instante. O prédio reluzia luxo, mas o ar ali dentro era pesado, carregado de um mistério urgente, quase sufocante. Rafael estava lá, em pé, com uma postura que misturava arrogância e algo não dito, olhando para o nada, como se adivinhasse os pensamentos dela. O silêncio cortou o ar e ela sentiu o coração martelar forte, apertando o peito, enquanto ele cruzava os braços. E soltava um sorriso que não chegava nos olhos. A sala vazia parecia um ringue, e eles, lutadores íntimos de uma batalha silenciosa. O olhar dele era firme, provocador. O dela, uma mistura de dúvida e medo. Um frio súbito escorria pela espinha dela. Então veio o golpe. Rafael disse que sabia de tudo. Aquela terra arrancada da memória dela. O terreno onde os pais de Mariana morreram num incêndio brutal, que ela nunca acreditou ter sido acidental. O peso que ela carregava, escondido a ferro e fogo no peito, estava ali, exposto diante daquele homem que tinha o poder de apagar o que sobrou da vida antiga dela. Seu rosto trincou, as mãos começaram a tremer. Como ele poderia saber? Por quê? Ela ousou perguntar, a voz quase falhando, segurando o choro e a raiva. Rafael respondeu com uma calma assustadora. Não sou inimigo. Quero entender. Quero ajudar. Aquela frase desarmou e, ao mesmo tempo, espalhou mais névoa pelo caminho. Quem era ele, afinal? E o que estava por trás daquele convite para se unirem numa busca pela verdade? A mente de Mariana fervia, tentando encaixar o quebra-cabeça. Provava uma mistura incômoda. Desconfiança, alívio, confusão e, acima de tudo, uma tensão quase elétrica que carregava uma faísca de atração, embora ela rejeitasse esse fogo interno com unhas e dentes. Cada encontro, cada troca de palavras naquelas reuniões tensas, parecia aproximá-los e afastá-los, numa dança silenciosa cheia de segredos e meias-verdades. Ele com seus olhares metálicos e palavras cuidadosas. Ela com sua dor crua, suas dúvidas, seus desejos escondidos. O projeto que deveria ser apenas um trampolim na carreira dela, logo se tornou uma missão muito maior. Uma luta para regenerar não só um pedaço abandonado de São Paulo, mas também sua própria alma despedaçada. Naquele momento, quando o conselho da empresa finalmente aprovou a proposta valente de Mariana, o coração dela batia como tambor. Mal teve tempo para comemorar. Rafael apareceu com a oferta, uma promoção relâmpago. Um salto que podia mudar tudo para ela, profissionalmente e pessoalmente. Mas a decisão apertava o peito como uma mão de ferro. Aceitar significava enfrentar a sombra dos pais, os mistérios soterrados no fogo, e o perigo real que começou a rondar, ameaçando tudo. De respeito e tensão que construíra com Rafael, foi quando o inesperado aconteceu. Um alerta na tela do celular. Uma mensagem que gelou as veias de Mariana. Cuidado, eles estão observando, vocês dois. As letras tremiam na tela. Um aviso frio, sem remetente. O plano perfeito parecia em jogo, e com ele, a chance dela de transformar dor em vida. Naquela sala vazia, onde tudo começara, o silêncio voltou, mais pesado do que nunca. O perigo não era só nas sombras do passado, mas bem real, bem presente. E a pergunta que ficou no ar era cruel.
em quem ela poderia confiar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala estava silenciosa, mas o ar parecia carregar uma tensão elétrica. Mariana olhou para o celular. As letras gélidas da mensagem queimando em sua mente. Cuidado, eles estão observando. Vocês dois. O coração dela disparou e a respiração ficou presa na garganta. Rafael, de pé, à sua frente, parecia não notar a gravidade do que acabara de acontecer. Mas, naquele instante, ela sentiu que tudo o que construíra estava prestes a desmoronar. O que você sabe sobre isso? Mariana perguntou, a voz tremendo. O olhar dele a atravessou, como se estivesse absorvendo cada fraqueza exposta. O que eu sei não importa agora. Precisamos agir. As coisas podem ser mais graves do que imaginamos. Ele respondeu, deixando transparecer uma urgência contida. Mariana sentiu o frio da intuição e o sopro da desconfiança. Rafael era uma figura enigmática, mas sua calma agora parecia suspeita. O que ele realmente escondia? E se você souber mais do que está dizendo? Mariana disparou, a necessidade de descobrir a verdade subindo pela garganta. O espaço entre eles, que antes era apenas uma dança silenciosa, agora queimava como um fogo prestes a consumir tudo. Uma batida na porta a fez pular. A porta se abriu abruptamente e um jovem de jaqueta de couro entrou, com um olhar desesperado. Ele parecia saber que havia cruzado uma linha, mas sua necessidade era urgente. Rafael! Ele exclamou, ofegante. Temos um problema sério. Mariana congelou. O rosto de Rafael se transformou. A arrogância desmoronando em preocupação pura. O jovem prosseguiu, e a cada palavra, a tensão na sala aumentava. A organização que está atrás de vocês. Eles descobriram quem você é, Mariana. Eles não querem que você fique na cidade. Eles têm planos. Planos para você. As palavras cortaram Mariana, como uma faca. Sua mente girou. Organização? Planos? A conexão entre seu passado e o presente estava se tornando uma teia enredada, e ela tinha certeza de que havia algo maior por trás de tudo. A morte de seus pais, o incêndio, tudo se ligava. O que você sabe? Rafael perguntou, agora com uma ferocidade que Mariana nunca tinha visto antes. O jovem hesitou, os olhos nervosos percorrendo o ambiente como se o perigo estivesse bem atrás dele. Eles têm um informante dentro da sua empresa, Rafael. Alguém que está te sabotando. Estão armando para vocês. A atmosfera tornou-se pesada e Mariana começou a compreender as peças do puzzle. Era mais do que apenas um projeto. Era uma luta pela sobrevivência. Rafael encarou Mariana e por um breve momento os dois se entenderam. Um entendimento silencioso de que o próximo passo precisava ser ousado. Precisamos encontrar esse informante, Rafael disse, a voz firme, como se soubesse que a vida deles dependia disso. Então, em meio à adrenalina e confusão, o celular de Mariana vibrava incessantemente. Ela leu outra mensagem. As palavras a fizeram tremer.
Ele não é quem você pensa que é. Cuidado com Rafael. Uma sensação de desespero se instalou. Uma onda de dúvidas a atingiu. O que era verdade? Em quem ela poderia confiar? A sala, que antes parecia um refúgio, agora se tornava uma armadilha. Mariana respirou fundo, o pânico se misturando à determinação. O peso do passado e as sombras do presente colidiam. O relógio estava contando. E tudo o que ela precisava agora era descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Mariana olhou para o celular. As palavras da mensagem ainda queimando em sua mente. Cuidado, eles estão observando. Vocês dois. Cada letra parecia gritar, e o coração dela disparou. Rafael, em pé à sua frente, não parecia perceber a gravidade. O medo impulsionou suas palavras. O que você sabe sobre isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Ele a encarou com um olhar profundo. Havia algo em sua expressão que parecia verdadeiro. Mas e se isso fosse uma fachada? Mariana sentiu uma onda de desconfiança revirar seu estômago. E se Rafael estivesse jogando um jogo muito maior? Precisamos agir, ele disse. A urgência agora evidente em seu tom. Mariana estava prestes a responder, mas não pôde. A batida na porta interrompeu o momento tenso. A porta se abriu com um baque, e um jovem de olhos desesperados irrompeu. Rafael, temos um grande problema. Mariana congelou. O rosto de Rafael se tornava sombrio, a arrogância dando lugar ao temor. A organização que está atrás de vocês. Eles descobriram a identidade de Mariana. Estão planejando algo. As palavras cortaram Mariana como uma faca. Seu passado e presente se entrelaçavam de forma monstruosa. Mas ainda havia algo irregular. Por que aquela organização a queria? O jovem continuou, sem dar tempo para que ela processasse. Eles têm um informante dentro da empresa. Alguém que quer destruir você, Rafael, e você, Mariana. A sala parecia diminuir enquanto o pânico se instalava. Rafael encarou Mariana, e naquele momento a conexão entre eles se solidificou. Ambos estavam em jogo. Mas a urgência foi ofuscada quando o celular de Mariana vibrou de novo. Ela hesitou, a mão tremendo. Ele não é quem você pensa que é. Cuidado com Rafael. Ela piscou. A mensagem queimava em sua mente. O espaço ficou pequeno, sufocante. Uma dúvida se instaurou, desafiando tudo o que ela acreditava. O que mais tem que me dizer? Mariana sussurrou. Rafael olhou sério, mas antes que pudesse responder, o jovem na porta gritou. Eles estão aqui. Tiros ecoaram do lado de fora, e o chão pareceu tremer. A sala se encheu de alvoroço, gritos ecoando. Pelo corredor. O jovem se voltou para a porta, mas não antes de Rafael puxá-lo. Espere. Precisamos de um plano. Não podemos deixar que eles nos... E então tudo aconteceu rápido demais. A porta foi arrombada e vários homens armados entraram, a intenção clara em seus olhares. Mariana sentiu o pânico a invadir. Mas no meio da confusão, algo não fazia sentido. Um dos homens olhou diretamente para Rafael. As palavras ecoavam em sua mente. A conexão que ela acreditava ter construído estava prestes a se desfazer. Rafael não era o herói que ela pensava. O que você esconde? Ela gritou, olhando para ele. Quando os homens começaram a se aproximar, um deles se virou e um sorriso cruel formou-se em seu rosto. Encontramos a peça principal do nosso jogo. Agora, vocês vão pagar. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. Mariana estava em choque, sem saber se deveria correr ou enfrentar. O passado estava colidindo com o presente de forma aterradora, e a sala que havia começado como um campo de batalha de ideias,
A nora se tornava um cenário de sobrevivência. O que viria a seguir? Quem eram aqueles homens? E, principalmente, quem era Rafael? Enquanto tudo isso girava em sua mente, ela percebeu uma única verdade. A luta para descobrir quem era ela de verdade tinha se transformado em uma luta pela vida. E com isso, a única certeza que restava era a incerteza que pairava no ar. A tensão no ar era palpável. Mariana estava paralisada. Os homens armados a cercavam, e a expressão de Rafael se transformava diante de seus olhos. As palavras do jovem que entrara, com seu aviso sobre a organização, ainda ecoavam em sua mente. Mas enquanto ela respirava com dificuldade, tentando processar seu novo inimigo, uma sombra cruzou a porta, e o que veio a seguir desconcertou a todos. Uma mulher alta e imponente entrou na sala com uma confiança aterradora. Seu olhar penetrante parecia analisar cada detalhe. Mariana ficou tensa. A mulher não parecia uma simples agente de segurança. Havia um poder em sua presença que fazia o ambiente vibrar. Ao reconhecer Rafael, ela sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Rafael, ela disse, com um tom que misturava desprezo e satisfação. Olha só quem decidimos encontrar. Os homens que bloqueavam a saída hesitaram. A aura dela os envolvia, e Mariana percebeu que algo muito maior estava em jogo. Rafael estava visivelmente desconcertado. Ele se endireitou, tentando manter a fachada, mas os sinais eram claros. A mulher deu um passo à frente, os olhos fixos em Mariana, como se a medições de uma nova peça em um jogo. Vejo que você finalmente encontrou a chave para abrir as portas certas. Ela disse a Mariana, uma nota de triunfo em sua voz. E que chave valiosa você se tornou. Mariana não conseguia entender. A chave para abrir as portas certas? O que a mulher queria dizer? A sala parecia girar. A urgência do momento se chocando com uma confusão crescente. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz saindo mais firme do que se sentia. A mulher deu uma risada amarga. Ah, querida, você tem mais informações do que imagina. Existe um legado em sua família que poucos conhecem. A morte de seus pais não foi acidental. E ela fez uma pausa, como se estivesse deliciando-se com o efeito que suas palavras tinham. Eles estavam por trás do que aconteceu. E agora, você está prestes a descobrir um mundo que preferiria manter enterrado. Mariana sentiu o útero se gelar enquanto suas lembranças se embaralhavam. As imagens de seu passado, do incêndio, da dor. Tudo aquilo estava se entrelaçando com uma nova e incompreensível verdade. Não pode ser, murmura. Rafael parecia outra pessoa. Ele a olhou com uma intensidade que Mariana nunca havia visto antes, e a expressão em seu rosto a fez tremer. Era revelador e aterrorizante. O que você sabe sobre o meu passado, Rafael? Ela questionou, um nó na garganta. O que você me escondeu? Mariana, não é o que parece. Ele começou, mas a mulher o cortou. Ah, meu querido, não seja tolo. Esse ponto já passou. A verdade é que, se você não se unir a nós agora, perderá toda a sua chance. O que você tem são as marcas de um passado que pode usar em benefício próprio. E se você quiser salvá-la, ela apontou para Mariana, acompanhando o gesto com um sorriso frio. Terá que deixar o orgulho de lado. Mariana percebeu que o cerco se fechava. Estava em uma encruzilhada, e a verdadeira natureza de Rafael estava prestes a ser revelada. O que ele realmente sabia? Eram aliadas ou o que acontecia entre eles? Era uma ilusão,
um jogo em que ela era uma peça involuntária. E, com o caos ao seu redor, Mariana se deu conta de que o verdadeiro perigo não eram os homens armados ou a mulher enigmática, mas as sombras do seu passado vindo à tona, revelando coisas que talvez ela nunca estivesse pronta para entender. A sala estava cheia de segredos, e dela dependia descobrir quem ela realmente era. Então, ela olhou novamente para Rafael, esperando uma resposta. Mas o que viria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície deste relacionamento arriscado? As perguntas a cercavam como lobos famintos, e a única certeza que restava era que sua vida nunca mais seria a mesma. Mariana olhou novamente para Rafael, na esperança de encontrar uma resposta. Mas ele parecia tão perdido quanto ela. Sua expressão, uma mistura de medo e confusão. A mulher imponente à sua frente sorria de maneira triunfante, e isso a deixava ainda mais inquieta. O eco dos homens armados a cercando e a tensão no ar cresciam a cada segundo. O que você sabe sobre meu passado, Rafael? O que você realmente sabe? As palavras escorregaram de sua boca com pressão, carregadas de incredulidade e desespero. Rafael abriu a boca, mas não tinha tempo de responder. A mulher, desfrutando do momento, disse: "A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, não é, Rafael? Confia demais nos segredos que mantém. Mas agora, eles serão revelados." Antes que Mariana pudesse processar a gravidade da situação, um barulho estrondoso ecoou na sala. Um dos homens, armados, disparou sua arma e a bala atingiu a parede ao lado de Rafael, fazendo todos se encolherem. O pânico tomou conta do ambiente. Os homens começaram a se mover e a mulher, ainda calma, não se moveu. "Temos que ir", gritou o jovem que havia entrado antes, puxando Mariana. Os lados da sala pareciam se fechar, mas antes que pudessem se mover, a mulher disse, com um tom satírico: "Vocês acham que podem escapar tão facilmente? A verdade sempre aparece. E quem vai discutir ela agora?" Rafael, que parecia se recompor, ergueu a cabeça e respondeu: "Não vamos deixar você ganhar." Com um gesto rápido, ele se virou para Mariana, quase como se estivesse disposto a proteger a única verdade, que ainda poderia controlar. Mas então a mulher sorriu, e aquilo era um sorriso que prometia dor. "Você não sabe de nada, Rafael. Essa conexão que você tem com ela está prestes a ruir." A mulher apontou para Mariana e um ar de triunfalismo percorreu o ambiente. E então, no meio do caos, a realidade se despedaçou quando Rafael começou a se transformar diante dos olhos de Mariana. Ele parecia uma sombra do que era. O medo que havia em seu olhar era palpável. E, quando ele finalmente falou, foram palavras que Mariana jamais esperaria ouvir. "Mariana, eu nunca quis que você soubesse. Não sou quem você pensa que sou." Ela congelou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. O que ele estava dizendo? Momento de dúvida. O que mais ele tinha escondido? O que significava aquilo? Antes que ela pudesse questionar, alguém bateu violentamente na porta, e a mulher, ainda sorrindo, disse: "Vejam só, temos visitas." A porta se abriu e um grupo de homens entrou, todos com ar de autoridade. Um deles avançou e Mariana ficou paralisada ao perceber um rosto familiar. Era Miguel, seu ex-namorado, que ela nunca imaginou ver ali, em meio a toda aquela confusão. "Mariana", ele gritou, olhando como se a visse pela primeira vez em muito tempo. "O que você está fazendo aqui?" O olhar de Rafael se aprofundou na traição, e a cena mudava de acordo com as revelações. As palavras de Miguel cortaram o ar como vidro.
O labirinto de mentiras e verdades estava crescendo. Você não pode estar aqui. Eles não podem te pegar. Miguel parou abruptamente. Seu olhar de desespero se fixou em Rafael, e Mariana percebeu que tudo estava se entrelaçando de uma maneira assustadora. A mulher sorriu cada vez mais, vendo a ruína e a vulnerabilidade no olhar de Mariana. O caos fébrico a cercava. Olhou para Miguel. E o que se seguiria seria o início de uma verdade devastadora, que arrancaria a segurança que ainda restava. Mariana ofegou ao sentir o nó apertar em seu estômago. O jogo só estava começando, enquanto outras camadas de segredos e alianças se revelavam, cada um mais chocante que o anterior. E no meio de tudo isso, a única pergunta que ecoava era: quem era realmente Rafael? E como ele estava conectado a tudo isso? A resposta poderia ser a chave para a salvação ou a condenação dela. E com esse pensamento, Mariana percebeu que a luta não era apenas contra os agentes do passado, mas uma batalha interna em busca de uma verdade que talvez ela nunca estivesse pronta para enfrentar. O futuro dela estava prestes a se desvelar em um turbilhão de incertezas, e a queda estava prestes a começar. Mariana olhou novamente para Rafael, esperando uma resposta, mas ele parecia mais perdido do que nunca. A sala estava pesada, quase sufocante, e a mulher imponente à sua frente sorriu, um sorriso que parecia selvagem e triunfante. No momento em que os homens armados a cercavam, um grito cortou o ar. "Mariana, cuidado!" Miguel exclamou, já avançando na direção dela, seu olhar implorando por atenção. Mas antes que ela pudesse responder, o grupo da mulher começou a se mover rapidamente. As armas estavam levantadas, e cada um dos homens tomava posição. O pânico a dominou, correndo como um rio gelado por suas veias. E então, o que aconteceu a seguir foi como se o mundo estivesse girando ao contrário. A mulher, agora sem a calma de antes, olhou diretamente para Miguel e gritou com uma raiva incontrolável: "Você não deveria estar aqui. Você está traindo tudo o que jurou proteger." Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que significava aquilo? Traindo? Miguel, seu ex, envolvido em algo maior. O olhar de Rafael se intensificou e seu semblante se transformou. Ele parecia que estava tentando ler tudo o que acabara de sair da boca da mulher. "Miguel, como você se atreve a aparecer aqui?" Rafael disparou. Sua voz tinha uma tensão palpável. Um eco de desaforados segredos dançavam no ar. E enquanto a situação se deteriorava, Miguel ergueu as mãos, numa tentativa desesperada de acalmar os ânimos. "O controle aqui? Esse seu pequeno jogo de proteger a Mariana vai custar caro, Miguel. Você não sabe o que está fazendo." A tensão na sala era como um fio prestes a romper. Um dos homens armados olhou para a mulher, apenas um segundo. Mas foi o bastante para Mariana perceber que algo não estava certo. A dança entre eles estava se tornando uma batalha de poder. Rafael tentou se aproximar de Miguel. "Que dívida você tem com ela? O que você realmente fez?" No instante em que a pergunta saiu de seus lábios, a mulher sorriu de maneira fria. E então, como se o universo decidisse dar uma reviravolta drástica, ela fez um gesto silencioso, e um dos homens puxou algo de dentro da jaqueta. Mariana arregalou os olhos quando um pendrive, pequeno e inofensivo, foi lançado em direção a Rafael. "Você vai precisar disso", disse a mulher, com um tom que beirava o cínico. "As informações que você tanto procura estão todas aqui." Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta. Informações? O que exatamente estava acontecendo? "O que há nesse pendrive?" Rafael perguntou, com uma voz agora anasalada de incredulidade.
O legado que você nunca quis saber, Rafael. Mais do que a morte dos pais de Mariana. Segredos que vão mudar tudo o que você acha que sabe sobre sua família. E a dela. A mulher virou-se para Miguel, com um olhar de escárnio. E se você pensa que pode proteger Mariana desse destino, sinto muito. O passado nunca fica muito tempo enterrado. A frase reverberou no ambiente, como um trovão em noite silenciosa. Mariana sentiu que as paredes da sala giravam ao seu redor. A conexão dela com Rafael, a presença de Miguel, tudo se transformava em uma intriga maior. Mas vocês dois estão juntos! Miguel gritou, ferido, e então, como se um bloco de gelo tivesse se rompido dentro dela, Mariana percebeu. E se a mulher tivesse razão? E se o que Miguel temia fosse verdadeiro? A sala parou, o tempo suspenso, e a única coisa que restava era a dúvida imensa que ali pairava. O que mais estava escondido atrás daquele pendrive? E quem era realmente Rafael? As perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto um silêncio mortal se estabeleceu, apanhando todos de surpresa. Mariana estava prestes a descobrir que o que ela acreditava saber sobre a própria vida poderia se transformar em uma verdade devastadora, uma realidade capaz de destruir tudo o que conhecia. E ali, em meio à incerteza, ela percebeu uma verdade aterradora. As escolhas, as traições e o passado estavam prestes a convergir em uma tempestade. O futuro dela estava diante dela, nu e vulnerável, e a única certeza que restava era que antes de tudo se resolver, a tempestade precisava estourar. Mariana olhou para o pendrive que Rafael segurava, seu coração disparando, ansiosa por respostas, mas tudo o que viu foi um vazio em seus olhos. Por um instante, o mundo ao seu redor parecia ter parado, mas o caos se reinstalou rapidamente. O homem armado semeava o pânico, e o rosto de Miguel carregava uma mistura de preocupação e desespero. "O que tem nesse pendrive, Rafael?" Mariana perguntou, a voz saindo mais alta, mas o pânico a sufocando. "É complicado", ele começou, mas a mulher imponente interrompeu. "Complicado? Você deve estar brincando. Esse pendrive é seu passaporte para a verdade." Ela riu, mas havia um veneno na sua risada. Miguel se agachou atrás de uma mesa, puxando Mariana para trás dele, enquanto os homens armados se aproximavam da mulher, claramente esperando alguma ordem. "Rafael, o que você sabe sobre isso?" Miguel insistiu, os olhos fixos em seu ex-namorado, como se quisesse arrancar a verdade dele. "Eu não sei, quer dizer, eu não posso falar agora." Rafael atendeu, mas seu tom de voz vacilava entre a sinceridade e a mentira. Um estrondo aconteceu na porta e todos se viraram para ver um grupo de homens uniformizados. Mas ao invés de ficarem alarmados, os homens armados atrás da mulher trocaram olhares cúmplices. Um deles, mais alto e com um olhar frio, desviou a atenção, mantendo-se a uma distância, como um espectador de um espetáculo de horrores. "O que está acontecendo aqui?" gritou um dos novos homens, sua voz profunda ecoando. Mariana sentiu o vazio em seu estômago, o medo pulsava em suas veias e o seu instinto de sobrevivência acendeu. Rafael não parecia capaz de lidar com a pressão, e o jogo estava prestes a mudar. Então, como uma bomba detonando, tudo mudou. A mulher sorriu, mas não era um sorriso que prometia bem-estar. Era um sorriso de triunfo. "O que vocês não sabem é que a verdade é mais saborosa do que imaginam." E então, como um mágico revelando seu truque final, ela olhou direto para Miguel. "Você, que pensou que estava aqui para proteger, jogou a sua verdadeira parceira no centro do jogo.
O ar ficou pesado. O que ela estava dizendo? Mariana ouviu seu coração disparar mais forte, as palavras se entrelaçando no labirinto. Miguel, que sempre fora seu porto seguro, agora se tornava uma incerteza. O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, visivelmente abalado. Você está se perguntando por que Mariana é tão especial, certo? A mulher então se virou para Mariana, com a expressão de quem tinha um plano urgente em mente. Ah, minha querida, você não faz ideia do que seu sobrenome traz. Miguel a olhou com olhos arregalados, e a sala agora estava imersa em um silêncio aterrador. Então, como uma torrente irrefreável, as palavras dela fluíram. Os Silva eram insiders. Eles estavam no meio de algo muito maior. E você também. Ela se inclinou para Mariana, como se estivesse lhe oferecendo um precioso conhecimento. Você tem o sangue. Você é a chave que todos estão atrás. A revelação caiu como uma maldição no ar. Mariana sentiu um frio cortante, o tipo de frio que vem de dentro. Uma onda de confusão tomou conta dela. Meu Deus, o que isso significa? Todas as suas memórias, suas dores e até mesmo as mortes de seus pais estavam renovadas com um significado novo e aterrador. Vocês pensaram que ela era uma pequena arquiteta? A mulher continuou, seus olhos brilhando de satisfação. Não, ela pode muito mais do que isso. E você, Miguel, meu querido, não será capaz de protegê-la. Então, antes que pudesse processar tudo, um grito reverberou na sala, e um dos homens armados começava a se descontrolar, apontando a arma para Rafael. Era uma cena caótica, e o pânico voou a tomar conta. No meio do tumulto, um tiro disparou. O impacto foi como um relâmpago, e o tempo pareceu congelar. Mariana virou-se rapidamente, e tudo ficou em câmera lenta. O raio da bala atravessou a sala, e em um instante, Rafael caiu ao chão, um grito de dor escapando de seus lábios. Não! Gritou Mariana, a dor cortante sepultando seu ser. E naquele momento de desespero absoluto, uma verdade atravessou sua mente. O que estava acontecendo era só o começo. Ali, no chão, sob a luz fraca da sala, enquanto Rafael sangrava e a mulher sorria, todas as promessas, todas as conexões que ela pensava entender, estavam prestes a se desfazer em um facho de sombras. Mas havia algo mais. Em meio ao caos, outro homem, o que parecia ser o líder do grupo, se colocou à frente de Rafael. Chegou a hora de revelações maiores. O que está segurando você aqui não é apenas o desejo de vingança, mas algo muito mais profundo, Mariana. Foi tudo o que ouviu antes que a realidade virasse um estrondo ensurdecedor. Silêncio. E nela, uma ressonância de mais perguntas do que respostas. O que isso significava? Essa era realmente a vida que ela queria? E o que mais poderia ser revelado naquele dia fatídico? Mariana olhou para o pendrive que Rafael segurava, o silêncio se transformando em um grito ensurdecedor na sua mente. O disparo acabara de ecoar, e a dor no rosto de Rafael parecia uma cena de um pesadelo. Dentro dela, uma tempestade de emoções se acumulava. Medo, raiva e, estranhamente, uma determinação crescente. O caos se intensificou, a mulher continuando a sorrir, mas havia algo mais em seu olhar, uma satisfação perversa que fazia o estômago dela se revirar. Rafael! Gritou ela, seus instintos a forçando a agir. Você tá bem? As mãos dele pressionavam a ferida, sangue escorrendo entre os dedos. Mas antes que pudesse responder, a mulher interrompeu. Ah, que divertido! A chave para a verdade precisa de um sacrifício para abrir um caminho. E a primeira peça já caiu. As palavras a atingiram como um soco no estômago.
O que ela queria dizer com isso? Logo na sequência, a porta se abriu violentamente, e um homem ainda mais alto e imponente do grupo entrou, seu olhar gélido fitando a mulher, e depois rapidamente se fixou em Mariana. "O que você trouxe, Mara?" perguntou ele, sua voz grave e autoritária ressoando na sala tensa. "O que você está fazendo aqui?" respondeu a mulher, mas uma certa insegurança despontava em sua postura. Naquele momento, Mariana entendeu que havia algo mais entre os dois. A tensão entre eles que era palpável, como se fossem competidores em um jogo sujo. "Precisamos agir." O homem virou-se para os homens armados, e a ordem foi clara: se concentrar em Rafael. Ele não pode sobreviver. Mariana sentiu um frio na espinha. Eles estavam decidindo a vida de Rafael na cara dela, e sem pensar, correu até ele. "Você precisa de ajuda. Vamos!" Ela puxou Rafael, mas o homem a deteve. "É inútil, garota. Ele não vai precisar de nada." Nesse instante, algo que ninguém esperava aconteceu. O homem que estava ao lado de Rafael, que parecia ser apenas um espectador, virou-se e, com um movimento rápido, sacou uma arma de dentro do casaco. O impacto foi instantâneo. Ele apontou a arma diretamente para a mulher. "Chega!" ele gritou, a fúria estampada no rosto. Mariana ficou paralisada, os olhos arregalados. A sala parecia estar em câmera lenta. O que estava acontecendo? Em um instante, tudo virou um caos. "Você está louco?" A mulher balançou a cabeça em negação, mas o homem não hesitou. "Se você tocar nele novamente, vai se arrepender." Os dois começaram a trocar palavras, como se estivessem em um duelo verbal. Mariana tentava processar a nova revelação. O homem que ela pensava que era apenas um capanga, agora tinha um papel ainda maior nesta tragicomédia. "Você não sabe o que está fazendo." Ela finalmente soltou, o sangue de Rafael enchendo seu campo visual. "Precisamos de ajuda." Mas naquele momento, enquanto a tensão aumentava, a mulher revelou um sorriso que congelou o ar, movimentou a mão e, de forma inesperada, retirou uma foto de dentro do bolso. Era uma foto antiga, embaçada. Mas Mariana reconheceu imediatamente. Era sua família, seus pais em um dia ensolarado, rindo. E no canto, uma figura conhecida por Mariana, mas que não se esperava ver ali. Miguel. "Ele sempre esteve no meio de tudo isso, não é?" disse a mulher, lançando a foto ao chão. A cena foi como uma faca cortando o ar com precisão. "Ele não é a pessoa que você acha que é. Nunca foi." O choque a atingiu. Miguel, seu ex-namorado, era parte desses mistérios sombrios. Um nó se formou na garganta de Mariana. Ela se virou para ele, buscando respostas. Ouvia os ecos do passado, suas memórias, a confiança que depositou. "Miguel, como você se atreve?" A voz dela tremeu, a dor visível. "Eu." Ele estava paralisado, perdido. O que ele poderia dizer? E enquanto a tensão espreitava como uma predadora em busca de seu próximo alvo, a mulher avançou. "Você precisa escolher seu lado, Mariana. Você pode ser a chave, mas para isso, algumas portas precisam ser fechadas e pessoas eliminadas." Os ecos de risadas e ordens começaram a se misturar. As ameaças estavam se acumulando, enquanto Mariana tentava digerir a traição que ela não poderia imaginar. As revelações estavam jogando o mundo dela em um abismo profundo, e tudo que ela conhecia estava virando um pesadelo. A sala encheu-se de um silêncio opressivo, uma tempestade prestes a estourar. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoou. Em quem ela poderia confiar agora? O passado se tornara um labirinto traiçoeiro,
e o que antes parecia simples de entender se espalhou em um emaranhado. Com o olhar fixo em Miguel, a traição nunca fora tão acentuada. Sussurros de pânico vibravam no ar, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. O futuro se tornara incerto e, de formas inesperadas, o que estava escondido atrás da porta da verdade ainda precisava ser desvendado. Mariana olhou para o pendrive que Rafael segurava, seu coração disparando, ansiosa por respostas. Mas tudo o que viu foi um vazio em seus olhos. O disparo ecoava na sua mente, trazendo uma onda de terror pulsante. Rafael estava no chão, sua mão pressionando a ferida, a vida dele esvaindo-se lentamente. A atmosfera carregava um desespero sufocante, e ela não sabia se corria até ele ou se enfrentava a mulher que era o centro daquele caos. "Não!" gritou, seus instintos a obrigando a se mover. Mas os homens armados cercando-a não a deixaram avançar. Miguel, por outro lado, estava paralisado, seu olhar alternando entre a mulher e Rafael, a confusão estampada em seu rosto. "O que você fez?" Miguel perguntou, sua voz trêmula. Ele não parecia entender a verdadeira gravidade da situação, e isso a deixava ainda mais furiosa. A mulher, com seu sorriso maligno, observava a cena como quem assiste a uma peça de teatro. "A verdade está vindo à tona, meninos. A vida de Rafael pode muito bem se esvair diante de seus olhos. Mas isso só é o começo." Mariana sentiu que o chão se abria sob seus pés. Seria aquilo uma justiça? O que o passado tinha realmente reservado para ela? Enquanto seu coração batia descontroladamente. A mulher se virou e, com um gesto teatral, puxou um documento de dentro de seus pertences, agitando-o diante de todos. "Este é o que queriam esconder." Ela começou a ler. Era um documento antigo, cheio de anotações e selos. O nome da família de Mariana. O nome dela. "O legado da sua família é muito maior do que você pensa." A mente de Mariana girou, tentando compreender o que isso significava. Tudo parecia uma grande mentira. E então, as palavras da mulher penetraram em sua mente como uma lâmina afiada. "Você não é só a filha de um arquiteto. Você é a herdeira de um império esquecido. E isso, minha querida, faz de você um alvo em potencial." Miguel olhou para Mariana, os olhos arregalados. "O que isso significa? O que ela está dizendo?" Antes que pudesse responder, a mulher olhou diretamente para ele, um sorriso no rosto. "Você não sabia? Miguel, você é o elo frágil nesta corrente com a Mariana. Foi você quem me trouxe até ela." Mariana balançou a cabeça, confusa e nauseada. O que estava acontecendo? O rosto de Miguel ficou pálido, e pela primeira vez ele não sabia o que dizer. A verdade que temia estava finalmente à mostra, mas tudo estava tão confuso. "O que você está dizendo?" murmurou Miguel, a história que conhecia do seu relacionamento começando a desmoronar. E então, tudo aconteceu muito rápido. Um dos homens armados avançou, segurando Miguel com força e o empurrando contra a parede. "Chega de conversas. Se não pararmos isso agora, vamos todos pagar." O coração de Mariana disparou. Ela viu o pânico nos olhos de Rafael, que estava se esforçando para respirar. E quando olhou para o pendrive que estava nas mãos dele, as ideias começaram a se emaranhar novamente. O que mais estava nesse dispositivo? O que poderia salvar Rafael? "Cala a boca!" gritou a mulher, seu tom de voz impositivo ecoando na sala. "A verdade é que essa família precisa ser eliminada completamente. Eles sabem demais." Naquele instante, algo se quebrou dentro de Mariana. A verdade nunca foi apenas sobre o que aconteceu com seus pais.
era sobre poder, controle e um plano obscuro que se estendia muito além do que ela poderia imaginar. E a certeza de que o futuro da sua vida dependia agora de um flash drive poderia ser o fio que cortaria todas as relações que tinham. Ela respirou fundo, sentindo um aperto no peito. Você está errada. Eu não sou uma peça do seu jogo. E como um estalo de dedos, Mariana se lembrou da mensagem que recebera no celular. Cuidado com Rafael. Uma onda de adrenalina a invadiu. Eu sei quem você realmente é, gritou para a mulher. E sei que essa charada vai além de nós. O ambiente parecia estar pegando fogo. Os homens estavam nervosos e prontos para atacar. Mariana sentia que uma decisão tinha que ser feita e não poderia ficar parada. Foi então que, em meio a toda aquela confusão, um barulho alto ecoou pela sala. A porta despencou e uma figura conhecida entrou abruptamente. Era Leon, o irmão mais velho de Mariana, que todos acreditavam estar longe após o acidente. Ele carregava uma mochila nas costas e um olhar tão decidido quanto assustado. Pare tudo agora! Ele gritou, sua voz ressoando em toda a sala. Mariana ficou sem palavras. O que Leon estava fazendo ali? O que exatamente isso significava? O mundo virou de cabeça para baixo mais uma vez, e na confusão, jogou tudo o que ela acreditava em um turbilhão. O retorno dele virou a cena de um filme, e enquanto rostos se viravam, o silêncio se instalou, criando uma nebulosa tensão. A reunião de tantos segredos e revelações tornava o futuro incerto e perigoso. O que exatamente Leon sabia? E mais importante, ele estava ali como amigo ou inimigo? As perguntas pairavam no ar. E Mariana se viu em uma encruzilhada mais uma vez. O que aconteceria a seguir? O destino deles estava nas mãos de alguém que acreditava ter deixado o passado para trás. Restava saber se a verdade poderia ainda ser um caminho de fuga ou apenas mais uma prisão. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto Leon entrava como um vendaval. Ele era a última pessoa que imaginava encontrar ali, e a mistura de emoções quase a paralisou. Rafael, embora ferido, puxava forças de onde não havia, seus olhos encontrando os dela. Por um breve momento, havia uma determinação ali, um impulso de que a luta ainda não havia terminado. O que está acontecendo? Leon perguntou, a voz firme, fervendo de adrenalina. Ele não precisava de apresentações, e Mariana percebeu que o irmão estava mais envolvido do que imaginava. Os homens armados trocaram olhares nervosos e a tensão na sala se intensificou. Não temos tempo para discutir, respondeu Miguel, tentando intervir, mas a presença de Leon mudara tudo. A mulher imponente olhou para Leon, e algo em seu olhar revelava que ela o conhecia. Você, a última peça que faltava. Ela sorriu, mas era um sorriso gelado, como se tivesse encontrado um tesouro. O que você quer de mim? Leon disparou, os olhos ardendo com uma raiva contida. Mariana percebeu, naquele instante, que havia muito mais em jogo. O que ela sempre considerou um simples relacionamento familiar se transformara em uma guerra de segredos e ambições. A verdade, o que mais você poderia querer? Essa jovem aqui é a chave de um legado, e vocês não podem continuar em suas mentiras. A mulher gesticulou para Mariana, mas seu olhar se focou em Leon como se quisesse que ele entendesse a gravidade da situação. Mariana sentiu um nó na garganta. Aquilo era demais. O legado? O que você está dizendo? Gritou,
o medo transparecendo em cada palavra. Os homens armados começaram a aproximar-se, mas antes que pudesse se mover, Leon puxou uma arma de sua mochila. Estava decidido. Se alguém tentar tocar na minha irmã, eu não terei compaixão. O ar ficou pesado com a ameaça. A mulher olhou assustada pela primeira vez, num pequeno instante de hesitação. Você não sabe o que está dizendo, Leon. Ela retrucou, recuando lentamente. Mariana finalmente se deu conta de que a batalha estava se intensificando. Não precisamos de mais violência, gritou, mas suas palavras pareciam um eco distante. E enquanto todos discutiam, Rafael se levantou com uma força que parecia sobrenatural. Mariana, o pendrive! Ele se levantou, a dor ainda no rosto, mas queria que ela agisse. A sala estava em crise, e a verdade estava lá, dentro do dispositivo. O que tem nele? Leon perguntou, a atenção finalmente centrada em Rafael. Informações sobre eles e sobre a nossa família. Rafael respirou fundo, sua determinação voltando. O que quer que essa mulher tenha planejado, fica tudo selado neste arquivo. Mariana pegou o pendrive, agora pesado com o peso de segredos. A mulher parecia desesperada, e isso a encorajava. Nós não vamos permitir que você continue com isso, decidiu, passando a mão pelo dispositivo. Leon apenas assentiu, reconhecendo a urgência. Então, a sala explodiu em gritos e movimentos. Miguel começou a puxá-los para a porta, uma saída desesperada. Mas antes que saíssem, a mulher gritou, vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Ao abrir a porta, eles se depararam com um grupo de pessoas. Eram aliados de Leon, prontos para a batalha. O cenário mudara, e com isso, a luta se tornara um grito coletivo por liberdade. Mariana sentiu o peso do pendrive em sua mão e respirou fundo. A família estava prestes a mudar de forma irreversível, e ela percebeu que a coragem não era a ausência do medo, era agir mesmo assim. Com Rafael ao seu lado e Leon atrás, Mariana decidiu que era hora de partir. Eles precisavam saber a verdade, não porque queriam se vingar, mas porque precisavam se libertar de correntes invisíveis que os prendiam. A verdade será revelada, não importa o que aconteça, disse, e enquanto deixava a sala caótica para trás, sentiu que finalmente estava no caminho da claridade, mesmo que as sombras ainda dançassem ao seu redor. E assim, eles avançaram, ombro a ombro, determinados. Mas quando um último olhar para trás revelou a mulher ainda sorridente, sentiu um arrepio. O que quer que estivesse por vir, ela não poderia adiar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos desvendar mais mistérios.